Sou a Lu, locutora oficial do canal, e estarei abordando os conceitos de mais um vídeo da série sobre classificação de receitas e despesas públicas. Há vários critérios de classificação e neste falaremos da divisão entre correntes e de capital. Simplifica Fará, o seu canal de educação financeira pública e privada. Talvez a principal classificação seja quanto à categoria econômica. Receitas e despesas se dividem em corrente ou de capital. Correntes são as receitas tributárias, de contribuição, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, entre outras, com características de serem frequentes e, via de regra, serem efetivas, ou seja, aumentam o patrimônio estatal. Já as despesas correntes são aquelas que o governo tem com manutenção e funcionamento da máquina pública. Tal qual as receitas são frequentes, ordinárias e, em geral, efetivas. Exemplos: pessoal, terceirização de mão de obra, aluguel, compra de material de consumo, juros da dívida pública e etc. Capital são as esporádicas, extraordinárias e normalmente são não efetivas. Como receita de capital, temos os seguintes exemplos: as operações de crédito, a alienação de imóveis e o recebimento de amortização de empréstimos. Como despesa de capital, temos os investimentos e as inversões financeiras, e aqui vale um detalhamento maior explicando a diferença. Investimento pela Lei 4.320 é a criação de algo novo, o que ocorre, por exemplo, quando o governo constrói um prédio. Os investimentos aumentam o PIB. Na inversão financeira, não há aumento no PIB, pois o bem já existia, só há alteração de propriedade. O principal exemplo é a compra de um prédio pronto para servir de sede de uma repartição pública ou de uma escola. Ainda na categoria econômica, um bom caso é o do pagamento da dívida pública. O mesmo ocorre com o recebimento, mas vamos usar a despesa para facilitar o entendimento. As prestações de um empréstimo, em geral, contemplam a amortização do capital que foi emprestado, ou seja, a devolução do que se recebeu, mais juros. A amortização é despesa de capital por não ser efetiva e ter sido custeada com a receita da operação de crédito, ou seja, do dinheiro que se recebeu no empréstimo. Porém, os juros são um acréscimo ao capital emprestado. Logo, reduzem o patrimônio público e são classificados como correntes. Outro conceito muito importante, e aqui vale um vídeo próprio, é o da regra de ouro. Aqui abordaremos de forma resumida. A regra de ouro, presente em nossa Constituição, veda que o total de receita por operação de crédito seja maior do que o montante de despesa de capital. A razão disso é evitar que o governo pegue empréstimos para pagar suas contas do dia a dia. Assim, despesas correntes devem ser custeadas com receitas correntes e não por receitas de capital. Igual ocorre conosco. Se você pegar dinheiro no banco para pagar seu aluguel, a escola dos seus filhos, seu curso de inglês, vai chegar um momento em que não terá crédito e não conseguirá honrar suas despesas básicas, que deveriam ser custeadas com suas receitas ordinárias, como seu salário. Neste vídeo, assistimos às classificações quanto à categoria econômica e vimos que despesas e receitas podem ser correntes ou de capital. Receitas correntes são aqueles recursos que recebemos de forma ordinária, habitual. Logo, o salário que o empregado recebe é uma receita corrente. No caso do governo, o melhor exemplo é o imposto que arrecada. Já os nossos gastos ordinários, como aluguel, escola, plano de saúde,
são classificados como despesas correntes. No governo, o exemplo equivalente pode ser o pagamento de sua folha de pessoal. As receitas extraordinárias que recebemos são de capital. Um exemplo é um empréstimo que pegamos num banco. Já uma despesa extraordinária, como a compra de um imóvel, seria uma despesa de capital. A regra de ouro nas finanças, para não nos complicar, é usar receitas extraordinárias para custear despesas também extraordinárias. Ou seja, evitar pegar dinheiro emprestado, receita de capital, para pagar despesas ordinárias, correntes. Neste vídeo, vimos a classificação de receitas e despesas quanto à categoria econômica. Se quiser saber de alguma classificação não abordada aqui, deixe um comentário que podemos responder ou fazer um vídeo sobre o assunto. Gostou? Deixe seu like, compartilhe o link, siga o canal. Simplifica Fará, seu canal de educação financeira, pública e privada.